Fala, meus amigos. Aqui falando Rodrigo Machado, médico infectologista. Hoje falaremos sobre o novo vírus que está circulando na China. Os casos dessa virose respiratória que está causando diversas hospitalizações, diversos casos em crianças, em adultos na China. E, surpreendentemente, por ser na China, por ser nesta época do ano, este assunto está extremamente em alta na mídia. Em primeiro lugar, eu quero pedir para vocês, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, se vocês acham interessante, acham o conteúdo aqui do canal produtivo, que deixem seu likezinho aqui nesse vídeo, compartilhem esse vídeo com colegas, com amigos, com familiares. E se você ainda não me segue, peço que comece a seguir a partir de agora, pois isso me ajuda e me estimula bastante na produção de conteúdo e seguir na divulgação científica, que é o único objetivo aqui desta página. E primeiro ponto, então, eu quero dizer que esse vírus que está causando esta doença respiratória na China, essa doença misteriosa, não é um novo vírus e não é uma doença misteriosa. É uma doença já conhecida. Esse vírus se chama metapneumovírus humano. Ele foi identificado pela primeira vez em 2001 na Holanda. É um vírus que causa uma infecção respiratória das vias aéreas superiores, a famosa e popular IVAS. É um vírus geralmente de evolução benigna, tanto em crianças pequenas como pessoas adultas, tá bem? E crianças maiores também. Sintomas mais comuns são febre, dor de garganta, aquela coceirinha na garganta, coriza, tosse. Se tu tem asma, o vírus pode desencadear uma crise de asma. Se tu tem enfisema ou DPOC, o vírus pode desencadear uma crise, uma exacerbação do seu DPOC, piorar sua tosse, piorar a hiperprodução de secreção brônquica. E a pessoa fica com aquele chiado no peito, aquela famosa chaleira no peito, que parece que temos um monte de gatinhos dentro do pulmão, que a gente chama na medicina de sibilos, a sibilância, que é nada mais do que aquela chaleira, que é muito comum pela diminuição da luz das vias respiratórias terminais, diminuição da luz dos brônquios e bronquíolos pelo aumento de secreção que a gente tem ali dentro, por uma resposta inflamatória exacerbada do organismo. Em resposta a esse vírus, por isso, ele acaba desencadeando estas crises. Mas, no geral, é uma doença que não tem grandes preocupações. Tá? A gente tem que lembrar que a China está no inverno. O inverno chinês, em boa parte do território, é um inverno bem rigoroso. E, por isso, é comum, é normal ter um aumento de casos respiratórios. É um vírus muito mais benigno que o vírus da influenza, é um vírus muito mais benigno que o SARS-CoV-2, que é o vírus do Covid-19, SARS-CoV-1, que é o vírus da pneumonia asiática. É um vírus que podemos equiparar, botar na mesma prateleira do vírus essencial respiratório. Pode causar doenças graves? Pode levar a óbito? Pode, mas é extremamente raro. Isso vai acontecer em extremos de idade, crianças muito pequenas ou adultos idosos extremamente debilitados e pessoas imunossuprimidas por diversas causas, como pessoas infectadas pelo vírus do HIV, pessoas em quimioterapia, pessoas em uso de imunossupressores para doenças reumatológicas, doenças autoimunes, doenças dermatológicas e etc. Correto? Então, este vírus, o metapneumovírus humano, ele é transmitido geralmente por contato com secreções contaminadas, pode ser de forma direta ou indireta, a pessoa falando muito perto de ti vai voar gotículas de saliva, né? Então pode se contaminar por isso, a pessoa espirra, a pessoa tosse numa mesa, ou tosse na mão, vai cumprimentar outra, ou tosse na mão, vai abrir uma maçaneta, alguma coisa assim, que a gente chama de transmissão por fomites com superfícies contaminadas, né, contato direto, então transmissão por falar muito perto, por tossir, por espirrar, por secreções respiratórias, que são as gotículas que a gente chama, e também a literatura relata alguns tipos de transmissão desse vírus por aerossol, que é aquela partícula que é menor e ela fica dispersa no ar. Então tu entra numa sala que está com uma pessoa contaminada, pode ter vírus
flutuando ali no ar que pode acabar te contaminando. Por aerossol é bem mais difícil a contaminação, geralmente é gotículas e contato. Mas a literatura coloca a transmissão por aerossol também como uma forma de contaminação. Não temos vacina e não tem tratamento específico. Alguns estudos botam um antiviral chamado ribavirina, que tem capacidade de inibir a replicação do metapneumovírus humano in vitro. Porém, a ribavirina ainda não tem estudos, ensaios clínicos mostrando a eficácia da ribavirina para transmissão, para evitar a contaminação em seres humanos em vivo, mas in vitro a gente sabe que ela é eficaz. Caso venha a ter uma pandemia, um aumento absurdo desses casos, provavelmente a ribavirina vai ser testada. Mas é um vírus que não preocupa tanto, tá? Chama atenção, a gente tem toda uma atenção na mídia por tudo que aconteceu com o Covid-19, por isso ter começado na China também, exatamente como o Covid-19, mas não causa grandes preocupações. É um vírus conhecido já há 24 anos, né? Foi descoberto em 2021. Na imensa maioria das vezes, cursa com uma doença de evolução extremamente benigna, a famosa infecção de viária superior, que a gente abrevia como IVAS. Certo, pessoal? Então, sem preocupação, sem muito estresse com esse vírus, busquem se informar, escapem um pouco deste alarde midiático, e grande abraço a todos e até o próximo vídeo.